Oi, gente. Hoje é dia de um dos meus quadros prediletos aqui no canal. Vai interessar a 7 pessoas, mais em que eu indico discos, livros e filmes pouco conhecidos, mas que eu acho que você vai gostar e deveria conhecer. E hoje eu vou falar de dois grandes filmes do cinema australiano dos anos 70. Se você curte esse tipo de conteúdo, cinema, música, literatura, sempre com uma pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um agradecimento muito especial a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br, e um convite para você conhecer o site que está novíssimo. Tenho certeza que você vai adorar. Bom, hoje o nosso assunto é cinema, mais especificamente o cinema australiano. Eu tenho obsessão pelo cinema australiano, especialmente cinema australiano dos anos 70 e 80. Muita gente conhece e gosta de diretores australianos sem nem saber que eles são australianos, né? Se você curte, por exemplo, Mad Max, gosta dos filmes do George Miller, bom, os primeiros Mad Max foram feitos na Austrália, né? O George Miller fez a carreira dele quase toda lá. Depois foi para os Estados Unidos, né? Se você gosta do Peter Weir, que fez tantos filmes sensacionais nos Estados Unidos, incluindo aquele filme com o Mundo de Andy, né, com o Jim Carrey. Peter Weir é australiano também, tem uma grande carreira na Austrália antes de ir para os Estados Unidos. Ou seja, muitos cineastas que fizeram sucesso depois em Hollywood saíram da Austrália. Sem contar atores e atrizes, né? Nicole Kidman, Mel Gibson, um monte de gente que começou, Sam Neill, né? Muita gente que começou a carreira lá. E o cinema australiano tem um período sensacional ali na virada dos 60 para os 70, que vai mais ou menos até o meio dos anos 80, né, a chamada nova onda do cinema australiano. E ela foi marcada por filmes muito autorais, né, muito idiosincráticos também, muito contraculturais, né? Os filmes feitos na Austrália nesse período eram marcados assim por uma coisa meio uma coisa meio antagonista ao sistema, né? Eram filmes muito fortes e muito densos. Muitos exploravam a geografia da Austrália e também os problemas sociais da Austrália, né? A questão aborígene, vários filmes dessa época. Peter Weir tem um filme maravilhoso chamado The Last Wave, que é sensacional, que é sobre isso. Vários filmes exploraram essa coisa que a Austrália tinha e tem ainda, né, da questão aborígene, ancestral, misturado com uma modernidade, essa dicotomia assim, da modernidade e da tradição. É muito interessante. Esses dois filmes que eu vou indicar hoje, eles estão de graça no YouTube, legendados, com cópias boas, e tem que ser vistos, galera. Se você gosta de cinema alternativo, são filmes espetaculares. Tá? O primeiro é um filme que eu sempre recomendei, já dei aula sobre esse filme, a gente já fez debate no meu site sobre esse filme, que é um filme do Nicholas Roeg chamado A Longa Caminhada, em inglês do Walkabout. Né? O Nicholas Roeg é um cineasta britânico, trabalhou com David Lean, ele fez excelentes filmes, talvez acho que os filmes mais conhecidos dele são As Bruxas, aquele filme infantil, e ele fez o filme do David Bowie também, O Homem que Caiu na Terra. E ele fez Inverno de Sangue em Veneza, em 73, um filme maravilhoso de terror, de suspense, terror psicológico. Mas esse filme dele, Walkabout, de 71, é sobre dois irmãos, uma menina de 15, 16 anos, adolescente, e o irmão dela, que é um menininho de 6, 7 anos de idade, que são deixados no deserto australiano pelo pai, basicamente para morrer, né? Não vou ficar dando spoiler aqui no filme, mas o filme começa com eles dois perdidos nesse deserto, assim, um lugar totalmente inóspito, com uns iguanas, assim, um lugar assustador, especialmente para criança. E eles são resgatados por um menino aborígene, né, interpretado pelo Davi Gulpilil, que depois virou um grande ator e trabalhou em vários filmes australianos. Mas ele é adolescente nesse filme, ele resgata os outros dois adolescentes brancos, né? E Walkabout, A Longa Caminhada, mostra eles tentando voltar à civilização, ou seja, um menino aborígene tentando levar esses dois brancos de volta à chamada civilização, né? O filme questiona exatamente esse conceito do que é civilizado, do que não é civilizado. Um filme
dilacerante, assim, maravilhoso, filmado quase todo nos desertos australianos, fotografado pelo Nicholas Roeg, montado pelo Nicholas Roeg. É um grande, grande filme. Saiu em DVD no Brasil pela Versátil e pela Lume e está disponível no YouTube com cópias legendadas. E o segundo filme é um filme muito pesado, muito violento, chamado Pelos Caminhos. Deixa eu ver como é que chama em português, só para eu não falar besteira. Pelos Caminhos do Inferno, chamou em português. Em inglês chama Wake in Fright. É um filme de 71, feito pelo Ted Kotcheff, dirigido pelo Ted Kotcheff. Quem é o Ted Kotcheff? Esse cara tem uma carreira super engraçada. Ele é canadense. Começou fazendo filmes meio de arte, assim, fez esse filme que, apesar de ser brutal, ele foi exibido em vários festivais de arte, festivais de arte, filme mais alternativo no mundo inteiro. Fez um filme no meio dos anos 70 com Richard Dreyfuss chamado O Aprendizado de Duddy Kravitz, The Apprenticeship of Duddy Kravitz, que ganhou prêmio em vários festivais, ganhou, se não me engano, um prêmio no Festival de Berlim. É um grande filme, um dos melhores filmes aí, um dos filmes que lançou o Richard Dreyfuss como ator, como um astro do cinema. E aí depois, quando você vê a filmografia do Ted Kotcheff, é muito engraçado. Depois ele faz Rambo com Sylvester Stallone e faz um Morto Muito Louco, aquele filme, aquela comédia estúpida do cara que morre e os caras ficam levando ele de carro para cima e para baixo. Ou seja, o cara foi do cinema de arte mais alternativo ao cinema mais besterol hollywoodiano, mas é muito legal a carreira do Ted Kotcheff, né? E esse filme, Wake in Fright, Pelos Caminhos do Inferno, é um filme bem típico daqueles filmes dos anos 70, como, por exemplo, Deliverance, né, do John Boorman, ou como Straw Dogs, né, do Sam Peckinpah com o Dustin Hoffman, que são filmes sobre... eu poria nessa lista também um outro filme que eu gosto muito, que é O Homem de Palha, um filme em inglês. São filmes sobre pessoas, digamos, comuns, que chegam a um lugar e descobrem, é um lugar ermo geralmente, um lugar meio isolado, e descobrem que aquele lugar é habitado por um monte de psicopata, né? E o local vira um inferno, né? Eles têm que lidar com, digamos, o primitivismo dos habitantes locais. Esse filme é exatamente sobre isso, é sobre um professor que chega numa cidade interiorana da Austrália e tem que lidar com a violência dos locais. Ele, a princípio, acha que o lugar é um lugar bacana. Tô aqui no interior, o pessoal é bacana, o pessoal é bonzinho e tal. E ele vai ter uma surpresa muito, muito desagradável. Não é um filme fácil, é um filme super pesado, como eu falei. É um filme violento pra caramba. Foi proibido em vários lugares, saiu em vários lugares com edições cortadas e tal, mas é um filme sensacional. E pensar que ele foi feito no mesmo ano de Walkabout, que é A Longa Caminhada, é incrível, né? Dois filmes feitos que têm mais ou menos o mesmo tema, né? São as pessoas, entre aspas, civilizadas lidando com a suposta barbárie dos primitivos locais, digamos assim. E se esse quadro que eu fiz aqui servir para alguma coisa, eu espero também que ele sirva para você procurar conhecer outros diretores australianos. Eu falei no início ali do Peter Weir, até confundi o nome do filme dele, eu confundi os nomes em inglês, eu confundi o Show de Truman, que ele dirigiu, com O Mundo de Andy, que também é com Jim Carrey, mas é dirigido pelo Milos Forman. Então peço desculpas, o que eu queria dizer no início era Show de Truman. Peter Weir é um cara sensacional, fez Sociedade dos Poetas Mortos, fez O Ano em que Vivemos Perigosamente, fez o Show de Truman, fez um monte de filme sensacional e vale muito a pena conhecer. O George Miller, que eu falei, já fez Mad Max, mas ele fez também O Óleo de Lorenzo, ele fez um monte de filme legal. Gillian Armstrong, Bruce Beresford, Richard Franklin, Philip Noyce, tem aquele filme do barco com a Nicole Kidman e o Sam Neill, né, que é maravilhoso. Ou seja, a Austrália tem uma geração brilhante de diretores e diretoras muito, muito bons que valem a pena ser conhecidos. Eu vou fazer um quadro num dia só sobre o cinema australiano dos anos 70 e 80, beleza? Curtiu esse conteúdo? Gosta desse tipo de dica sobre disco, livros ou filmes? Então conheça meu site de jornalismo cultural andreabarcinski.com.br. Tem muita coisa lá. Quadros, textos novos, segundas, quartas e sextas, tem lives, tem debates, tem um acervo gigante de cursos, debates e textos. Valeu, galera, espero que vocês gostem.